Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da transição, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender que a gente passou aí 12 meses, um pouquinho mais, né? Porque o ano da serpente começou mais cedo, ano passado, mas vamos dizer aí 12 meses banhados pela energia da serpente de Madeiraim, e agora a gente está se preparando para entrar na energia do cavalo de fogo Yang. Então, minha primeira coisa é pedir para vocês olharem para esses dois animais e entender que eles são completamente diferentes, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para o ano do dragão, que é o ano de 2024. O ano do dragão é aquele ano que a carpa se torna um dragão de tanto tomar pancada, de tanto sofrer, de tanto desafio, né? E aí cria aquela casca dura, cria uma força ao ponto de conseguir vencer a força de uma cachoeira e se tornar dragão, né? E ser presenteado com a imortalidade, e se tornar um dos grandes reis dos céus e das tempestades. E aí, no início de 2024, de 2025, a gente foi forçado, né? A sair do nosso papel de dragão e nos tornarmos uma serpente. Então, o que que acontece, né? Geralmente de um ano Yang, que foi o ano do dragão, para um ano Yin, que é o ano da serpente. A gente sai de um ano de forçar, de empurrar, de lutar, para um ano de aceitar, de se arrastar, de ser levado com fluxo, né? Então, para o dragão virar serpente, ele tem que abrir mão daquela casca que ele criou, ele tem que abrir mão do tamanho, ele tem que abrir mão da força, ele tem que abrir mão das asas, ele tem que abrir mão do reinado, ele tem que abrir mão de muita coisa. Então, um dos perigos do ano do dragão para o ano da serpente é a gente achar que a gente ficou fraco, é a gente achar que a gente está exausto, que a gente não tem mais a força que a gente tinha, que a gente não tem mais a motivação que a gente tinha. É, é a gente terminar o ano da serpente pensando menos da gente do que quando termina o ano do dragão. E agora a gente está sendo convidado a voltar para um ano Yang, que na verdade esse convite começou em outubro de 2025, quando o elemento do mês, né, casa com o elemento do ano seguinte, então a energia do ano já começou aí em outubro. É, Então é a vida já falando assim, olha, você vai ter que levantar, você vai ter que fazer força, você vai ter que ir para frente, você vai ter que expandir, e de repente você fala, mas eu não sou mais, né? Aquela pessoa forte que eu era, não sei se eu tô cansado, o que que é que tá acontecendo. Mas a gente vai conversar aqui sobre como, né, que a serpente se torna cavalo. Então, ó, no ano do dragão, a gente carregou tanto peso, e aí no ano da serpente, assim, eu não posso mais carregar esse peso, porque se eu carregar esse peso, eu não me movimento, eu não tenho braço, eu não tenho perna, então eu vou me carregar. E me carregar já é o suficiente. Por isso que é um ano de independência, é um ano que a gente fica mais sozinho, é um ano que a gente fica mais individualista, é um ano que a gente pensa mais na gente, né? E aí a gente aprende a se movimentar sem carregar peso, sem carregar ninguém, né? Cada um por si. É um ano que algumas pessoas podem até achar que é um ano frio, mas não, é o ano da gente voltar para a gente, vamos dizer assim. E nesse ciclo que começou lá em 2020, né, o ano da serpente, a gente chegou no topo da montanha. Então, todo o esforço que a gente tinha que fazer, e pensa que o finzinho do topo da montanha é o mais difícil, né? Como é que você pode subir esse finzinho carregando peso? Então, a serpente deixou o peso, deixou as pernas, deixou os braços, deixou a pele antiga para trás e conseguiu chegar ao topo.
Aí você fala: "E agora?", né. Então o cavalo é chegar nesse topo. O cavalo é assim, tudo que a gente tinha que plantar de um ciclo que iniciou em 2020, a gente plantou, tudo que a gente tinha que se esforçar, a gente se esforçou, né, tudo que a gente podia fazer, iniciar, aprender, a gente fez. Então agora é aquele momento onde a gente vai só fechar aquilo que está aberto, a gente vai terminar aquilo que foi iniciado, a gente vai continuar fazendo aquilo que é necessário, mas não é um ano para inventar história, para inventar moda, para mudar as coisas, tá? Esse não é um ano para mudar a nossa rota, esse é um ano para a gente continuar na nossa rota, para a gente responder mais rapidamente quando os problemas acontecem, mas a gente continuar com foco onde a gente quer chegar. E aí você fala: "Poxa, mas onde que eu quero chegar?". Volta lá para 2020 e 2021, tá? E 2022. Então eu quero que você volte para esses 3 anos, nesse momento. E também, olha gente, sabe por que que eu parei de colocar eu tá no vídeo falando, eu não quero que vocês olhem para o vídeo, eu quero que vocês peguem um caderno, eu quero que vocês peguem lápis, caneta, lapiseira, o que quer que seja que funcione para vocês e anotem, tá? Porque o que a gente está fazendo aqui é um workshop, não é uma aula, não é um curso. Vocês têm que trabalhar em vocês, então a gente vai trabalhar juntos, tá? Então eu gostaria que nesse momento você pegasse papel e caneta e você escrevesse 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26 e 27, tá? Escreve aí. Pausa o vídeo e escreve de 2020 a 2027. Então, 2020 e foi um ano muito marcante, que foi o ano da pandemia, né? Mas a gente começou ele com muitos sonhos, com muitos objetivos. E a pandemia veio e segurou muita coisa. Mas eu quero que você coloque os seus sonhos lá de 2020. E você pode trabalhar com esse vídeo pausando ele, tá? Quais foram os seus sonhos e seus objetivos em 2020? Quais foram os desafios que você teve que vencer e desviar em 2021? Quando chegou em 2022, o que é que você estava motivado para fazer, né? Quando acabou a pandemia, você falou: agora eu vou voltar para a minha vida. O que é que você falou? É isso que eu quero. É isso que eu vou atrás. Aí chegou 2023, a gente viu oportunidades e viu as dificuldades que vinham junto com essas oportunidades. 2024, a gente fez muita coisa, né? A gente venceu desafios imensos, sentiu uma força muito grande. Foi um ano muito corrido, muito atribulado, muito louco, e aí chega 2025 a gente começa a processar, né, por essa memória de tudo que a gente passou, e o perigo é encontrar muita decepção nessa história e ficar negativo em relação a essa história, né, e se colocar numa posição de vítima, esmagada, porque quem fez o curso da serpente comigo, percebe que a serpente, assim, ela tem uma tendência a se vitimizar perante a vida, né? Quando ela toma muita pancada. E o ano do dragão a gente tomou muita pancada, e é isso, é a previsão do ano para todo mundo, não é algo pessoal, tá? E o cavalo, ele é um animal que se traumatiza com muita facilidade. Então, para a gente poder ter um ano do cavalo e a gente conseguir chegar nos nossos objetivos, e chegar naquele lugar onde a gente sonhou em 2020, e onde a gente estava assim, babando de vontade de chegar lá em 2022, a gente precisa lidar com esses traumas, a gente precisa lidar com esses medos, a gente precisa lidar com o nosso pessimismo, né? E o cavalo é mais ou menos assim: tá com medo, vai com medo mesmo, tá sem dinheiro, vai sem dinheiro mesmo. É, então, eu gostaria de fazer um exercício com vocês agora, que é o seguinte: se você tivesse todo o tempo, energia, dinheiro do mundo nesse momento, e tivesse assim uma estrutura
que alguém ou pessoas pudessem cuidar de tudo que é sua responsabilidade, quais são 3 coisas que você faria nesse momento, se você não tivesse nada que te impedisse? Você consegue pensar nessas 3 coisas que você faria nesse momento? Se você não tivesse nada, nada que te pedisse, né? Porque muita coisa a gente fala, eu não posso porque eu cuido de filhos, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não tenho tempo, eu não posso porque eu estou gerenciando uma empresa, eu não posso porque meus alunos, eu não posso porque meus funcionários, eu não posso porque meu sogro, eu não posso porque meu marido, eu não posso porque. E se não tivesse nenhum porquê para não poder? Quais são as 3 coisas que encheriam seu coração de alegria para você fazer nesse ano, né? Meu irmão fala uma frase muito poderosa, que é: quem quer, acha um meio, quem não quer, acha 1000 desculpas. Então, a minha pergunta para você é: se você não tivesse desculpa nenhuma, motivo nenhum para não fazer o que você quer, o que seu coração quer, o que é que você faria com a sua vida agora, se você tivesse todas as ferramentas para fazer? Escreve, né? E lembra de que quem quer, acha um meio, quem não quer, acha 1000 desculpas. O cavalo, ele coloca um objetivo na frente dele e ele vai. Ele não olha para o lado, ele salta obstáculos e ele vai até o fim. Quais são os objetivos que você vai colocar na sua frente? Então, diferente de outros anos, a virada do ano da serpente para o ano do cavalo tem uma peculiaridade. Eu não vou convidar vocês a só olhar para o que vocês querem. Eu vou convidar vocês para olhar para o que vocês não querem, porque é isso que a gente precisa planejar esses primeiros meses do ano. O que é que eu não quero mais? Quais são as brigas que eu não vou mais entrar? Quais são os desafios que eu não quero mais encarar? Quais são as responsabilidades que eu não quero mais me envolver? Quais são as lutas que eu não quero mais comprar? É isso. Então, você entrar sabendo rapidamente identificar em qual buraco você não vai mais pôr a mão. Por quê? Porque tudo isso, a gente sabendo a estrada que a gente não pode entrar, o sapato que a gente não pode calçar, o problema que a gente não pode se envolver, a gente ganha muito tempo e muita energia. Então, é muito disso que a energia volta no ano do cavalo, né? É uma coisa que se chama foco, determinação, fazer uma coisa por vez, pular um obstáculo por vez, dividir a corrida a cada 50 metros, né? São os objetivos que estão na minha frente. Em inglês, a gente fala assim, show up, né? Tudo que você tem que fazer é show up. O que é isso? Tudo que você tem que fazer é aparecer, chegar junto, né? Assumir aquilo que é seu e continuar caminhando, tá bom? Vamos continuar aqui? Então, a gente está saindo de um ano de polaridade yin, que é feminino, é lento, as coisas não são muito claras, as pessoas não falam muito o que estão sentindo, tudo é meio escondido, tudo é meio obscuro. A gente está saindo do ano da madeira, que é assim, relacionamentos próximos, né? É, parcerias, não é coisa feita com muita gente, né? Sempre com poucas pessoas, uma, duas, é, são planos mais internos, né? E a gente está saindo do ano da serpente, que é muito raciocínio, muita análise, muito planejamento. Então, vocês estão vendo que parece que assim, um trabalho de escritório, né? Você com papel, com as questões que você tem que resolver, e você está lá tendo que pensar em estratégias. Então, é um ano que a gente pensa muito mais, analisa muito mais do que faz, né? Então, não é um ano de muita atitude. Então, é como se aqueles projetos que a gente vinha, que estava aquela coisa louca no ano do dragão, em 2024, a gente meio que estivesse arrastando eles em 2025,
resolvendo um pouquinho por vez, de poucas coisas, né? E a gente foi arrastando algumas coisas que precisam ser terminadas agora nesse ano do cavalo. Então a gente está indo para uma polaridade yang, que é barulho, é movimento, é expansão, é muita gente. O fogo, né, gente? Fogo, ele transforma tudo. E o fogo é um elemento engraçado, porque ele é o único elemento que não existe sozinho. Ele não faz nada sozinho, né? O fogo, para ele existir, ele precisa do metal, ele precisa da madeira, ele precisa do ar, ele precisa de algo ao qual ele se liga. Então, isso significa que para a gente sentir que a gente existe esse ano, a gente tem que estar ligado às pessoas, a gente tem que se unir a pessoas, a gente tem que se unir a um sonho, a gente tem que se tornar um com muitos, né? E o cavalo, que ele é um animal de movimento, ele é um animal de lealdade, ele é um animal de suporte, né? O cavalo sempre foi o melhor amigo do homem, né? Não é só o cachorro, o cavalo também, historicamente falando, o cavalo é o melhor amigo do homem. Né? O cavalo é aquele, ele é o símbolo das viagens, ele é o símbolo de percorrer grandes distâncias, ele carrega peso para a gente, ele lembra dos caminhos, né? O cavalo ele não deixa a gente se perder, então é um ano da gente resgatar, trazer junto pessoas que a gente vê que estão se perdendo, é um ano da gente resgatar os nossos sonhos que estavam se perdendo, né? No ano da serpente. Porque no ano da serpente a gente ficou muito na nossa cabeça. E agora a gente tem que voltar para o nosso corpo, né? Com atitude, com atividade, com magnetismo, com força. E aí, eu achei tão bonitinho. Eu achei esse livro, né? Que chama The Snake Who Wanted to Be a Horse, a cobra que queria virar um cavalo. Então, para quem quiser esse livro aí, ele tá no Amazon Kindle, né? Vocês podem entrar lá, comprar esse livrinho, ele é muito bonitinho. E, e conta a história dessa cobra que via o cavalo e ela se achava pequena, ela se achava lenta, ela se achava fraca, ela se achava não merecedora de ser um cavalo, mas ela queria tanto, ela queria tanto, que no final ela consegue virar um cavalo, mas eu não vou dar spoiler, não vou contar para vocês como que ela faz isso, tá? Então, o que que é ir da serpente ao cavalo, né? A serpente é um animal que se esconde. A serpente não é um animal que se mostra, né? Porque quando a gente pensa nos animais da natureza, os animais, alguns animais gostam de ser vistos, né? O galo, o peru, o pavão, o cavalo, né? A girafa, alguns animais que a gente olha, o tigre, o leão, são animais que você vê que eles são imponentes, eles gostam de aparecer, né? E eles não escondem a presença deles. A serpente, ela procura sempre esconder a presença dela. Não fazer barulho, não incomodar. O cavalo não, o cavalo ele é presente, né? E por onde ele passa, os animais sabem, a gente sabe que tem um cavalo passando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer de volta essa imponência, essa coisa de eu estou aqui, olha para mim. Mas aí você tem que se perguntar, o que que eu quero que as pessoas vejam, né? Uma pessoa bem arrumada ou mal arrumada, uma pessoa forte, uma pessoa fraca, uma pessoa vitimista, uma pessoa que é herói da própria história, né? Porque o cavalo, ele é o diretor, o escritor, e o ator principal da própria história. Então, qual que é a postura de um cavalo? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa assumir, né? E já pode assumir desde agora, porque a energia do elemento do ano já está forte já. Então, vocês não precisam esperar dia 17 de fevereiro para começar a treinar isso, né? Até porque a gente não vira serpente de uma serpente para um cavalo de um dia para o outro. Então, vamos começar a treinar isso, né?
Então a primeira coisa é essa postura de orgulho, né, de olha para mim. O cavalo ele não é de falar, o cavalo ele é de fazer. Então, não fale sobre onde você quer chegar, ou para onde você está indo, ou o que você quer fazer. Fale do que você fez e por onde você caminhou, tá bom? É ano que não é para postar, olha, estou indo para a Disney. Não, é o ano para postar assim, olha, fui para a Disney, tá bom? A gente é um ano que é muito perigoso a gente expor as coisas antes delas realmente acontecerem, tá? É um ano Yang, as coisas se dissipam muito rápido. E por falar em dissipar muito rápido, a gente está indo do ano da madeira para o ano do fogo, né? Então a madeira Yin, é aquela árvore antiga, de raízes profundas, né? Que ninguém tira ela do lugar, né? E o fogo não. O fogo ele sai do lugar, ele vai para outro lugar, ele apaga, ele acende, ele consome tudo. O fogo é um elemento de transformação muito rápida, nada se transforma tão rápido. E, aliás, tudo que a gente quer transformar, a gente precisa usar o fogo, né? A gente usa o fogo para transformar a terra em barro, para transformar madeira em terra, para moldar o metal, né? Para transformar a água em vapor. Então, o fogo, ele é um elemento alquímico. Então, a gente está saindo de um lugar onde a gente tinha uma cara, a gente tinha qualidades, né? A gente tinha uma história, que era a madeira, e agora a gente está indo para um ano onde a gente pode se transformar no que a gente quiser e muito rapidamente, tá? Então, quem que você quer ser? Você chegou no topo da montanha, né? Agora você vai lá na lua colocar sua bandeirinha. Qual a bandeirinha que você vai colocar? Como que você vai tirar essa foto, né? Como que você vai deixar isso gravado? É isso que a gente tem que lembrar, tá? Você quer contar uma história triste, que, ai, como foi difícil subir a montanha, sofri tanto, perdi tanta coisa, ou você vai contar uma história, cara, cheguei aqui. Desafios, claro, acontecem, mas olha, aprende isso, aprende aquilo, fiquei mais forte, fiquei mais determinado, hoje consigo enxergar as coisas mais rápido. Então, é isso que a gente precisa fazer. E lembrando que a gente está saindo do Yin e a gente está indo para o Yang. O Yin vê o negativo, o Yang vê o positivo. Então, a gente está saindo de um ano pessimista, tá? Indo para um ano otimista, um ano de brilho. Mas a gente tem que entender que o brilho, né, demais cega e a gente precisa tomar cuidado, porque o yang não é só alegria. Então vamos entender as emoções yin, né? Elas são a dúvida, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, o medo, são emoções yin. Tá? E a gente está vindo de um ano de emoções, sim, de dúvida, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de depressão. Agora, o Yang, a gente já está falando de amor, de paixão, de ansiedade, de alegria, de euforia, de correria, de pressa, de. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ir para o extremo, porque a raiva também é yang, o ódio é yang, e a raiva, o ódio, né? A frustração, eles podem fazer com que a gente use esse fogo não para transformar, mas para destruir. Tá bom? Então, vocês vão perceber que ao longo do curso eu vou falar, eu vou repetir isso que eu vou falar agora algumas vezes. Tem muita gente fazendo muito alarde, ai, o ano do cavalo de fogo, e depois o ano da cabra de fogo. São 2 anos de guerra, de destruição, de. Para. O fogo tá lá, gente. É a gente que escolhe como que a gente vai usar, tá bom?
A gente não pode se responsabilizar pela atitude dos outros, mas a gente pode escolher a quem a gente vai se unir. A gente vai se unir à guerra ou a gente vai se unir à paz? A gente vai se unir aos otimistas ou a gente vai se unir aos pessimistas, né? E lembrando que o cavalo, em todo momento, ele está fazendo escolhas, né, do caminho que ele vai trilhar. Então é isso. Então a gente está saindo de um ano lento, que tem uma tendência aí a escuridão, a tristeza, a contar a história triste, e a gente está indo para um ano que é uma tendência de transformar, de conseguir mudar, é, de ser, de realmente dirigir aquilo que a gente quer, né? A gente está saindo de um ano que a tendência é se esconder, se fechar, estar com poucas pessoas, falar pouco, para um ano que a gente fala bastante, conversa bastante, conhece bastante gente, se abre, expande, tá? Então, é sempre essa questão de escolhas, né? Então, essa virada do ano sempre dá essa escolha pra gente. E aí, lembrar também que quando eu for falar de cada bichinho, ai, esse animal é bom para esse ano, esse animal não é bom. A gente tem que entender que, assim, que os animais que vão ter dificuldade são aqueles que têm dificuldade de agir como o cavalo, respeitar a forma que o cavalo funciona, porque essa vai ser a energia do ano. Então, se você usar esse fogo que está aí operando desde outubro para você se transformar, fica fácil, tá bom? Fica fácil. Então, o meu convite para você é se apaixonar por essa transformação. Ah, Bianca, mas eu não gosto muito de ser Yang. Não tem problema. Daqui a um ano é Yin de novo. Agora, seria injusto se fosse só Yang a vida inteira, se fosse só Yin a vida inteira. Né? E a parte mais yang do ano é a primeira parte do ano. Depois o ano fica mais yin. Aí ele vira yin, né? Aí fica um yin mais yang no início do ano e um yin mais yin na segunda parte do ano. E a natureza é isso, gente. É dia e noite, é bem e mal, é escuro e claro, é amor e ódio, é proximidade e distância, né? E eles se complementam. Não dá para ficar. Imagina se fosse só sol, né? Eu estou ouvindo aí o pessoal no Brasil falando que está um calor horroroso no Brasil, e aí eu tenho meus amigos aqui que estão no leste do Canadá falando que está um frio horroroso. Nada que é extremo é bom. Né? E aí, quando a gente chega no extremo, a tendência é esse extremo ir cedendo para o outro lado. É, e é essa beleza das coisas. E quando a gente entende, a gente para de brigar com a vida e não acha que as coisas estão acontecendo porque a gente está fazendo algo errado. Não, as coisas estão acontecendo porque elas acontecem, né? E aí o mistério é como é que eu vou responder. Então, as previsões para cada animal é dizer para vocês quais as ferramentas que vocês têm para responder à energia original do ano, tá bom? Então, vamos pegar as histórias boas aí do Ano da Serpente. Convido vocês a lerem a apostila, anotem, preparem-se, tenham uma agenda aí de vocês, né? Se comunica com você, né? Escreve sobre você, conversa com você. Eu também tô aqui para vocês, né, gente? Tô aqui no Canadá, mas continuo atendendo meus pacientes, dando consultoria, fazendo os mapas de Base, fazendo análise de Tsui-Wei Shu para vocês. Tô aqui e a gente está junto. E eu espero que nesse ano do Cavalo de Fogo Yang a gente possa estar ainda mais junto e que a gente possa manter esse fogo, né, essa paixão pelo aprendizado e por saber como viver a vida da melhor forma, mais forte do que nunca. Então, bem-vindos ao Ano do Cavalo de Fogo Yang, e eu espero que vocês gostem do curso. Obrigada por estar comigo nesse vídeo e até a próxima.